Beleza, Tati. Descobrimos por que o cliente desalinha, pensamos como cliente. E agora, como é que a gente faz para se posicionar com esse cliente que está insatisfeito ou está inseguro? O que a gente faz na nossa vida para poder, né, melhorar a nossa autoridade e a nossa confiança com o cliente? Bom, a boa notícia é que existem muitas maneiras de fazer isso. Vamos descobrir algumas delas. Aqui eu peguei assim num quadrinho muito resumidamente, tá? Que são aspectos de como você pode mostrar autoridade para um cliente em reuniões, em encontros, né? Ou até mesmo falando no WhatsApp com ele. Então, o moto é, quando você for falar com o cliente, pense que o cliente não sabe o que você sabe. Quando você está lidando com um cliente principalmente frustrado, né? Tipo, ele até pode saber, sei lá, que a sua empresa ganhou um prêmio de não sei o quê, mas ele não sabe o que você fulaninho que tá falando com ele realmente sabe. Então você às vezes precisa lembrar isso para ele, resumidamente. Então como que a gente faz isso no dia a dia? Então parte muito importante assim, e quando eu falo equipe é todo mundo, assim, o pessoal não só do comercial, não só atendimento ao cliente. É tipo, o pessoal que está ali na operação tem que saber também, o pessoal que está ali no administrativo tem que saber também. Tem que saber tudo sobre a empresa, todo mundo. Se tivesse, né, tipo, a pessoa que faz a faxina no lugar tem que saber o que tá, como é que funciona os serviços prestados. Então, assim, principalmente quem está lidando ali com o cliente, né, Product Owner, Customer Success, suporte, tem que saber o contrato do serviço prestado, tem que saber exatamente aquilo que foi acordado que a gente vai entregar, né? Claro, existe cliente que se faz de louco, existe cliente de má índole, mas muitas vezes, né, acontece do cliente pedir coisas que não estão no contrato, porque eles simplesmente acham que pode, porque eles não sabem exatamente. Assim, primeiro, muita gente não lê contrato, né? Vamos começar por aí. E segundo, muitos deles não têm noção do que exatamente é esperado de entrega de do serviço. E quanto mais complexo o serviço é, e o nosso serviço, por exemplo, é um serviço extremamente complexo, maiores são as chances, né, do cliente querer coisas que estão fora do escopo, porque você vai tendo ideia em cima de ideia, em cima de ideia, e as coisas começam a se perder. Então, saber como funcionam, né, os serviços prestados, saber o contrato, para não acabar fazendo coisa que não deveria ser feita, acabar prejudicando ali os processos do pessoal, né, os prazos, saber e defender os processos, saber assim, ó, não é simplesmente falar, por exemplo, a pessoa pediu, coloca mais aí isso nessa entrega da semana que vem aí para mim e sem alterar nada para dar de presente. Não é só dizer, não, a gente não vai fazer isso. É por que a gente não vai fazer isso? Então você vai ter que explicar o processo, quais são as consequências de fazer aquilo por fora, o que isso vai impactar os outros clientes, a equipe e ele mesmo nas próximas entregas. Saber como que isso afeta o trabalho de todos os lados. Então, muitas vezes, saber defender os processos é muito importante e te ajuda a mostrar autoridade para o cliente que tu sabe daquilo que tu está fazendo, que você tem um método, a empresa tem um método e ela segue aquilo porque ela sabe que funciona daquele jeito. Outra coisa, exemplos de sucesso de forma didática. Então, é muito bom a gente saber o que foi feito com outros clientes, principalmente se são clientes do mesmo nicho, isso ajuda bastante, ou do mesmo porte. Alguma coisa que tenha relação com esse cliente em específico, que você possa dar exemplos de sucesso e explicar para eles por que aquilo deu certo e como se ele fizer aquilo, né? Tipo, se ele seguir os processos, seguir as coisas também, ele também vai ter aquele tipo de sucesso, né? Ele vai ter lá o aplicativo dele funcionando, vai ter lá o novo módulo, como que resolve essa situação a partir de outros exemplos que já aconteceram. E também muito importante, né, ter dados que confirmem os argumentos, né? Já dizia na nossa amiguinha do Castelo Rá-Tim-Bum que porque sim não é resposta, né? Porque não é resposta. Sempre ter dados que confirmem esses argumentos. Sempre explique por quê. Não dê resposta, assim, respostas curtas e sem explicação, elas vão ser argumentos para a pessoa reclamar de ti depois quando ela estiver insatisfeita. Então, se você tem esses argumentos confirmados com dados, né, contra dados, os dados não mentem, é o que dizem, né? Então fica muito mais fácil tu conseguir que esses teus argumentos sejam mais fortes e, né, você com todos esses aspectos você consegue mostrar uma maior autoridade para o cliente e ele entender que você sabe aquilo que você está fazendo e você está cuidando bem
do bebê dele. Vai ficar tudo bem. Vai poder dormir à noite tranquilo. Eu fiz um pequeno passo a passo para alinhamento, né? Tipo, quando a gente fala ali em objeções ou alinhamentos, isso pode acontecer, né? Não necessariamente um cliente que já está com a gente, pode ser uma pessoa que está em dúvida, por exemplo, se quer contratar a gente, né? E seja lá que tipo de desalinhamento a pessoa tem em qualquer fase da jornada de um cliente, você pode usar esse passo a passo. Inclusive, se você tem uma briga com a sua namorada, com seu namorado, você pode usar esse passo a passo. Tem uma discussão com o pai e com a mãe, você pode usar esse passo a passo. Funciona. Então vamos lá. Ele é dividido em 4 partes. O primeiro dele é identificar a dor. Então, assim, muitas vezes, a maioria das pessoas, eu não vou dizer que eu sou uma exceção, elas têm dificuldade de expressar o real motivo de insatisfação delas. Então, muitas vezes, quando a pessoa demonstra insatisfação para ti, ele já é um acúmulo de várias insatisfações que já aconteceram no passado. Sim, principalmente quando a gente lida com um cliente que é um serviço de um pouco mais de longo prazo, como é o nosso, por exemplo. Então, quando essa reclamação, essa insatisfação aparece, a gente tem que entender qual é o real motivo dessa insatisfação. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que está reclamando que a gente não está fazendo as coisas direito, a pessoa não é muito específica no que é. Ela só acha que é tudo uma porcaria, eu vou sair daqui, não vou mais trabalhar com vocês, porque, né, faz tudo errado, aí não entende muito bem o que está acontecendo. Então, qual foi o real motivo dessa insatisfação? Você começa a falar com o cliente, começa a ver, tipo, nisso, né, tipo, até o spin selling ajuda bastante, né, você fazer as perguntas certas para o cliente, para ir cavando um pouquinho, para tu entender qual é o real motivo da insatisfação. Sabe quando, tipo, você chega em, né, você tá lá de boa na sua casa, e aí, de repente, nessa mãe chega pra ti e fala: por que tu faz tudo errado nessa casa? Por que eu tenho que fazer tudo? E aí tu fica tipo: oi, da onde veio isso? E aí, depois tu for começar e ela for reclamando mais e tu for dando corda um pouquinho, na real tu vai descobrir que é porque você e seu pai não lavaram a louça faz uma semana já. E aí, por aquele acúmulo de coisinhas, chega uma hora que ela estoura e joga pra cima de ti o que tá acontecendo. Então, a gente tem que fazer um pouco esse trabalho com o cliente. Existem, claro, insatisfações que são mais pontuais, por exemplo, né, cometemos um erro específico, a pessoa ficou indignada, então já sabemos qual é o motivo da insatisfação dela. Mas muitas vezes, quando, por exemplo, é um cliente pedindo cancelamento de um serviço, ou é um negócio assim que parece ser meio, entre aspas, do nada, é bom a gente fazer várias perguntinhas, fazer uma conversa para entender o real motivo de insatisfação. E muitas vezes esse motivo de insatisfação é um daqueles 3 que a gente falou lá no começo. Segunda parte, né, dessa primeira ainda, qual parcela é sua responsabilidade? Então, assim, a pessoa está insatisfeita. O quanto dessa insatisfação realmente foi algo que a gente deixou a desejar e o que é realmente um desalinhamento que ele não está entendendo o que está acontecendo, por qualquer um daqueles 3 motivos que a gente viu. Essas perguntas, elas são muito importantes para você criar os argumentos para conseguir conversar com essa pessoa e chegar num consenso, tá? Então, assim, ó, escute com atenção. Se essa pessoa ficar 30 minutos falando para falar mal do mundo, deixa ela falar os 30 minutos. E anote. Sempre que você pode chegar para a pessoa e falar, então foi isso que fez você chegar nesse ponto, por esse motivo. Anota, você vai usar isso depois. Identificar o perfil do cliente. Como que o cliente entende autoridade ou cria laços de confiança com você? Qual que é a melhor maneira de apoiar os argumentos necessários para alinhamento? Olha, existem diversas ferramentas, existem diversos tipos de ferramentas, de classificações que várias, né, pessoas de áreas diferentes fazem para identificar perfis de pessoas ou clientes e whatever. Assim, mas eu acredito que no geral, geral mesmo, você tem que saber dividir entre 2 coisas apenas, que é os clientes que são mais emocionais e os clientes que são mais racionais. Se você souber se você conseguir identificar esses 2 tipos, assim, metade do seu problema acabou. Porque se você usa uma linguagem, uma comunicação emotiva para uma pessoa racional, vai dar ruim. Se você usa uma comunicação racional para uma pessoa emotiva, também vai dar ruim. Então lembra que lá no começo a gente falou sobre a flexibilidade da comunicação? Então existem várias maneiras de você identificar qual dos 2 perfis, né, que a pessoa se encaixa. Mas, assim,
basicamente se você tem uma pessoa mais emotiva, você precisa, como é que eu vou dizer, tipo, dar atenção para ela. Ela precisa entender que você está preocupada com o negócio dela. Então, ele é o tipo de pessoa que no dia a dia, né, é o tipo de pessoa que adora receber reporte. É o tipo de pessoa que geralmente dá bom dia, às vezes começa a falar da vida dela. É o tipo de pessoa que, se você chegar e contar novidades de coisas, por exemplo, né, que você está fazendo em relação ao negócio dela, mesmo que seja assim, uma frasezinha por semana, ela vai estar feliz da vida. Assim, olha só como eles estão preocupados comigo. Toda semana eles me mandam coisa do que eles estão fazendo sem ser aquilo. Né? Vamos por assim, ó, ele tá no contrato que a gente tem que entregar um reporte semanal. Mas além do contrato, do que eles colocam no contrato, o João chega para mim e pergunta como é que eu tô, como é que estão as coisas no meu negócio, toda terça-feira. Olha só como eles são legais. Então, uma pessoa emotiva, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa saber que você está se preocupando com o negócio dela. É a partir disso que ela vai se sentir mais segura com aquilo que você está fazendo, porque ela não só confia os números para ela não são tão importantes quanto a sensação de confiança que ela tem na pessoa que está falando com ela, que representa a empresa com qual ela está fazendo esse serviço. Já para a pessoa racional, tu pode ser a pessoa mais querida do mundo. Ele vai querer ver os números, ele vai querer saber, ele vai querer o passo a passo, ele vai querer o relatório, porque contra fatos não há argumentos. Tá? Então, sempre que você estiver, por exemplo, fazendo um tipo de alinhamento com esse tipo de pessoa, assim, ó, é o tipo de pessoa que adora gráficos, que adora dashboard, que adora planilhas, né? Tipo, ele quer saber, por A mais B, por que você está fazendo aquilo bem, o que prova que você realmente está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Então, para esse tipo de pessoa, né, é o tipo de pessoa que, né, que, por exemplo, antes de uma reunião em que tu vê que a pessoa tem de alinhamento, já sabe, pega tudo de dado, de número, de informação que tu consegue, que tu possa, assim, ó, factível, que esteja na mão, que tu possa entregar para a pessoa e poder, né, colocar seus argumentos. Não que a pessoa emocional vá ignorar os números, tá? Eles são necessários para os dois, mas é a maneira do que você vai levar com mais ênfase no teu tom de comunicação que daí vai gerar esse que a gente chama de rapport, né, que é essa conexão entre os dois lados. Ah, esse cara tá falando a mesma língua que eu, né? Tipo, sabe o que tá acontecendo, sabe como é que as coisas estão funcionando. Então, né, isso é basicamente então o passo 3, que é adaptar a comunicação, né? A comunicação ela deve ser adaptada ao perfil do cliente para facilitar a comunicação e alinhamento. Então, a partir do momento que você identifica o perfil do cliente, adapta a comunicação, já vai preparado para aquilo que, né, você precisa comunicar, deixar as coisas bem resolvidas. E o 4 é o que menos se faz e o que mais dá problema depois. E esse 4, ele é, assim, ó, o passo mais importante, principalmente se for uma questão de repetição de erros, de um daqueles 3 lá motivos, tá? Mas o negócio é, sempre que você for fazer uma reunião de alinhamento de insatisfação de serviço, tu tem que definir com o cliente quais são os próximos passos. Então, lembra que você anotou lá no começo as dores do cliente? Você vai pegar, você vai reler para o cliente. E, ó, lembra que lá no começo, então, a gente definiu que os problemas são esse, esse e esse. E você vai ver com o cliente em cada um desses passos o que vai ser feito a respeito. Tá? E tu vai anotar. Às vezes, ou grava a reunião, né? Porque tu não tem tempo de anotar. Mas lá no começo tem que anotar porque você tem que falar para o cliente depois, né? Então, quais são esses próximos passos para resolver esses problemas que aconteceu? Se você já não resolveu na comunicação, né, especialmente em casos de erros, por exemplo, pontos de checagem para que o alinhamento esteja de acordo com o combinado. Ou seja, você fazer o possível e o impossível para que esse erro não aconteça de novo. Muitas vezes, né, você vai lá, liga para uma pessoa, sei lá, deu um problema no telefone, na internet. Liguei lá para a pessoa me atendeu super bem, falou que ia resolver todos os meus problemas, e minha internet volta. Dá 20 minutos, a minha internet cai de novo. Né? Tipo, pô, mas o cara acabou de me falar que minha internet vai voltar a funcionar 20 minutos depois desse negócio dando problema de novo. E aí tu vai voltar lá pro começo. Então, coitada da pessoa ali que, né, ficou lá 1 hora contigo para resolver a situação,
deu um problema de novo, vai ter que voltar lá pro passo 1 para resolver tudo de novo, para tu não ficar insatisfeito no final do processo. Então, assim, às vezes, né, olhando assim, parece um pouco, meu Deus, Tatiana, tudo isso para fazer porque o cliente está reclamando de alguma coisa. Com o tempo isso fica um pouco mais natural, né, de tu fazer, fica um pouco mais automático, mas principalmente em questões de alinhamentos mais complexos, como por exemplo, o cancelamento de serviços, é muito importante seguir esse passo a passo para que isso dê certo no final, para tu não ter todo esse trabalho para no fim tu acabar perdendo a confiança do cliente de novo. Porque uma coisa que às vezes a gente esquece, né, que um cliente insatisfeito é um cliente que quando você chegar para perto dele e falar, pô, tô pensando em fechar com aqueles caras lá, o cara vai dizer, já fui com esses caras lá, os bichos não resolveram meu problema não gostei. E daí, para quantas pessoas essa pessoa pode falar mal da gente, de certa forma, né? Por algo que a gente, às vezes, não conseguiu fazer bem só na parte do relacionamento. Não necessariamente porque nosso serviço é bom ou ruim, mas porque a gente não soube se comunicar com o cliente de maneira, né, clara, assertiva e adaptada para o estilo dele.